estava em casa ontem e às vezes eu começo a lembrar da minha conversão e eu lembrei daquele corinho que pode chamar, né? Deus está aqui, aleluia. Davi, toca, Davi! E eu comecei a lembrar e eu sabia uma coisinha simples, mas sabe que é bem profundo mesmo? Quando você começa, vocês conhecem, né? Sai do tempo do seu Jacques. Deus está aqui, tão certo como ar que eu respiro. Você acredita que Deus está Tão aqui, certo amor? como a manhã. Vocês só vieram neste lugar porque vocês acreditam que Deus está aqui. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quando nós começamos a cantar que Deus está aqui, Deus está sentir a aqui. presença dele. Aleluia. Eu sei que vocês não vieram aqui por causa de mim. Vocês vieram aqui porque Deus está neste lugar. E eu quando comecei a lembrar desse livro, eu comecei a entender que ele se faz presente na nossa vida todos os momentos. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, meus queridos. Boa noite, amados. Paz esteja com todos, amém? Amém? Glória a Deus. Então fique em pé, dá uma salva de palmas para Jesus, amados. Aleluia. Tá bom, meu. Amém? Que bom, que bom. Eu estava falando para minha esposa ali que ministrar depois dela é difícil, porque a minha esposa é demais, velho. Entendeu? Ela pega umas aulas comigo em casa ali e coloca tudo em prática aqui. Eu falo para ela, eu não vou mais te ensinar, mas é o amor da minha vida. Eu poder falar hoje aqui perante a vocês que o amor da minha vida ali, ó, meu, você é louco, velho. Não vivo sem ela não, mano. Falei para ela, um dia desse nós estávamos conversando, falei para ela, filha, você sabia que eu queria que você morresse primeiro que eu? Ela, mas como assim? Falei, porque você pede tanto minha ajuda que se eu morrer, o que vai ser de você sem eu? Então que você vá primeiro. Porque se ela ficar aqui, ela não sabe viver sem eu, né? Então que ela vá e eu fique primeiro. Mas ela não aceitou não, aí ela falou, não. Amados, posso tomar seus assentos? Eu quero ser breve nessa ministração, mas antes de eu entrar nessa palavra que Deus tratou comigo, Camila foi uma confirmação para mim dessa palavra. Eu quero agradecer àqueles que compraram as marmitas domingo, tá assim, tava bom? Tava, glória a Deus. Se não fosse eu, teria eu ensinar o Vini a cozinhar, eu não seria bom, tá? Quero agradecer o Vini, oro pela vida dele, tá? Obrigado mesmo pela ajuda, vocês foram fundamental para esse encontro de casais que vai ter. Essas marmitas tá sendo um recurso também para poder estar ajudando, tá bom? Toda final de Santa Ceia, tá bom assim? Todo final de Santa Ceia vai ter as marmitas, tá bom? Provavelmente domingo nós já vamos estar falando que vai ser vendida aí, tá? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Antes eu queria que colocasse na tela o tema da minha mensagem. Não sei o que está lá em cima, porque eu sou meio ceguinho, então não consigo enxergar. Oi? Ana Clara? Ana Clara. Eu fico até bonita, rapaz, você é louco. A atenção que eu tomo hoje
é um estilo de história que eu vou contar amanhã. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu comecei a ver as decisões que nós temos que tomar na nossa vida. E a decisão que você tomar hoje é o estilo de história que você vai contar amanhã, sua e da sua família. É forte. Porque você já parou para pensar que a sua decisão de estar aqui hoje é uma história que você está formando amanhã, na presença do Senhor, em uma vida espiritual? Eu vivi dois lados, vivi no mundo e vivo dentro da igreja. Se eu continuasse no mundo, talvez eu ia ter a história que meu irmão teve, ser morto. Mas eu decidi mudar a minha história. Você já pensou qual é a história que você vai contar amanhã? Porque história todo mundo tem, mas qual é o estilo de história que você vai poder contar? Porque tem história que nós procuramos se esquecer. Tem história que nós procuramos não se lembrar. Tem histórias boas, tem histórias ruins. Mas todo mundo tem uma história. E eu tenho certeza que se eu falar para você, conta uma história, você vai contar uma história que marcou você ou marcou alguém. Dificilmente você vai contar uma história que te machuca. Só se você realmente estiver em um processo de libertação. Aí você até pode contar uma história que te machucou. Mas se você estiver em um tempo de alegria, você sempre vai contar uma história de alegria. Então a decisão que você tomar hoje é a história que você vai contar amanhã. Amém? Glória a Deus. Então eu quero ler em Lucas 5, 2, 7. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha que interessante quando nós ministramos essa passagem, e nós falamos muito em lavando as redes. Põe a próxima. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Próximo. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Quando eu comecei a orar e falar, Senhor, porque o Senhor quer me dar essa passagem em cima desse tema que o Senhor está me dando, nós podemos falar que lavar a rede é algo de cansei, desisti e não quero mais. Mas aí eu, finalizando a minha mensagem hoje, o Espírito Santo ele vem te encontra e falou assim: lavar a rede não é a mesma coisa que guardar a rede. Eu falei, Senhor, mas lavar a rede, guardar a rede? Ele falou, não. Enquanto você está lavando a rede, ainda tem uma chance de você mudar a tua história. Agora, quando você guarda a rede, quer dizer que você realmente largou de mão. Você esqueceu, você parou. E você vê interessante que quem já chegou perto de pessoas que pescam, lavar a rede, entende comigo, lavar a rede. Ele está no meio do mar, foi para a terra. Por que lavar a rede? Lavar a rede não é só pegar uma água e passar na rede. Lavar a rede é você estar puxando ela e limpar a rede. Toda vez que você lança uma rede no mar, entenda, você lançou a rede no mar, você vai trazer várias coisas. Você não vai trazer só peixe. Você traz muita sujeira. E aí eu quero que você venha no mundo espiritual para a sua vida. Quantas vezes você lança a rede na sua vida e vem várias sujeiras da sua vida? Meu querido, às vezes lavar a rede, entendeu? É um ato de você tirar tudo aquilo que não presta da tua vida. Só que talvez você está cansado, porque você só lança e só vem coisas que não prestam. E aí você se cansa.
Você já quer parar com isso, você já quer guardar a rede, porque você fala, não adianta mais, eu não consigo. Eu oro pela minha família não se converte. Eu oro pelo meu filho não sai das drogas. Eu oro pelo meu marido não para de ser estúpido, ignorante, cachaceiro. Eu oro pela minha esposa não para de ser aquela mulher perturbada dentro de casa. Aí sabe o que ele faz? Olhando pela rede, ele começa a guardar, porque ele está cansado de interceder pela família. Ele cansou. Ele começou a lavar. A rede, nós não estamos falando de uma redinha que, quem conhece tarrafa? Às vezes a pessoa confunde a rede com tarrafa. A tarrafa é aquela que você joga, talvez de um máximo 5 ou 10 metros em volta. Nós estamos falando de rede que é esticada no meio do mar. Aquilo não era retirado do mar rápido. E ainda com os barcos que não era motor não. Então, cada vez que ele puxava aquela rede, ele sentia o peso e não via peso de alegria. Ele só via peso de dor, porque através daquela rede, quando não vinha nada, ele olhava aquela multidão que trabalhava junto com Pedro e olhava assim, se eu não conseguir pescar nada, não é só eu que vou passar necessidade, é várias pessoas que vão passar necessidade junto comigo. A preocupação de Pedro não estava pensando somente nele e não pescar, mas sim na multidão que estava com ele. Então, quando eu falo para você, a tua história, que você possa contar, a atenção que você vai tomar, mexe com a tua história e mexe com a história da sua família. Porque uma criança ainda não consegue contar uma história. A história dela você ajuda a ser formada. E Pedro estava ali pensando um pouco neles. Então, quando eles começaram a enrolar aquela rede, porque para descarregar já é demorado, imagine para recolher. Passou uma noite. E aí o cara termina de recolher aquela rede. Ele vai para a ponta da terra e começa a lavar. Primeiro que rede não é lavada com água do mar. Mas pastor, por que não? Porque a rede ela é lavada com água limpa, não com água salgada. Por isso que eles lavaram lá. Porque eles poderiam ter lavado no barco mesmo. Pega água e lava. Não, eles lavam lá. E aí eles começaram a lavar. Aí chega o cara e fala assim, ô meu amigo, pega esse barco e leva para lá. Ele falou, o cara está me tirando, mano. Já estou injuriado, já estou com raiva. Sabe aquele que quando chega e fala assim, a família do cara todo perturbado, todo chega e fala assim, a família está bem? Você fala, está bem o quê? Minha mulher quase mete uma faca em mim. Que a pastora Simone uma vez queria me matar. Eu vou contar essa história depois para vocês. Conta. Esses apóstolos gostam de pôr um fogo, rapaz. Depois eu levo o senhor lá em casa, viu? Tem um determinado tempo da minha vida que eu era meio perturbado. Apesar que eu sou um pouco até hoje. Né? Mas um pouquinho melhor, porque eu tenho a minha apóstola que controla a minha loucura. Ela ajuda a controlar. O apóstolo fala que fez faculdade por causa dele, não, filho. Pode ser 90%, mas 10% foi por causa de mim. E aí, uma vez nós namorava, e aí ela discutiu comigo, não me lembro por quê, e saiu. Aí quando ela saiu, eu fui para fora e encontrei uma amiga. Mas não tinha nada a ver. Nada a ver. Vocês acreditam em mim? Pessoal, estou em cima do altar. Nada a ver. E aí, conversando, aí ela chegou por trás. Olha, mulher, não minta para a mulher, velho. Não minta. Cabicho parece o Chaves. Tem 2 antenas, mano. Só. E aí, a hora que eu olho para trás, ela tá. Aí, aquela minha amiga foi embora. Ela falou assim, quem está na sua casa? Falei, ninguém. Não tem ninguém? Não. Então, vamos lá. Falei, opa. Fui lá, abri o portão, entrei, abri a porta, aí ela falou, fecha o portão. Opa, fechei o portão, abri a porta, fecha a porta. Falei, rapaz. Fechei a porta, senta no sofá. Falei, sentei no sofá. Ela falou, seu pilantra, eu vou te matar. E veio pra cima de mim, mano. Aí eu falei assim, você vai me matar? Você vai me matar? Eu peguei uma faca, dei pra ela. Ela falou, não, eu vou te matar pouco a pouco, mano. Eu falei, rapaz do céu, mano. Ó, e quem conhece ela antigamente aí sabe o que eu tô falando. Não parecia não, viu? Então vocês, marido, que tá com a tua esposa, tua namorada do lado dela, essa carinha aí, fica esperto. Fica esperto, que de repente ela quer te matar pouco a pouco. Onde que eu tava mesmo? Até. Aí, eu achei interessante, quando eu comecei a ler, falei, Senhor, Pedro, ele recolheu aquela rede e começou a limpar, porque em algumas partes fala que além de lavar a rede, eles estavam fechando os buracos que se formou naquela rede. A nossa vida,
ela é dessa forma. De tanta luta que nós passamos com familiares, emprego, sabe? Toda a vida, a nossa vida começa a formar um buraco. E às vezes, para tampar esse buraco, é difícil. E aí ele, lavando aquela rede ali, Jesus fala para ele assim: ei, meu amigo, deixa eu te falar, empresta esse barco, aluga esse barco aí. Só que joga um pouco para lá, porque existe uma multidão. E aí eu imagino Jesus, ele ministrando, e Pedro ali no canto, ali arrumando aquela rede, lavando aquela rede junto com os outros discípulos, e Jesus falando, e ele doido que acabasse logo a ministração de Jesus, porque ele estava cansado. Porque não vem falar não, porque às vezes nós estamos dentro da igreja aqui, e o pregador está pregando aqui, às vezes nós vemos do serviço e falamos assim: meu Deus, esse pregador não acaba logo não, eu quero ir embora. E não era diferente daquele tempo não. Ele estava cansado, ele estava chateado, ele estava angustiado, ele estava triste, ele não conseguiu conquistar o que ele queria. A conquista dele seria os peixes, ele não conseguiu conquistar, e ele começou a desanimar, ele já estava cansado, só que ele precisava recolher aquela ferramenta de trabalho dele, ele não poderia largar aquilo de lado, então aquilo ele precisava guardar, porque aquilo lá era a história dele. Então ele falou assim: eu não ganhei nada, mas eu vou ter que recolher essa rede, eu vou ter que lavar aquela rede, porque quando você lava a rede, se você tivesse trazido multidões de peixes, você ia lavar aquela rede rindo. Mas quando ele viu que ele não conseguiu pescar nada, ele lavou aquela rede triste. Quando você está com a sua família, que sua família está bem financeiramente, está bem de saúde, está todo mundo convertido, você acorda de manhã, a sua mulher já leva um cafezinho na cama para você, ou quando você acorda de manhã, marido, já vai lá, sabe, buscar um pastelzinho, entendeu? Leva para tua esposa, todo mundo está na alegria, não tem muita discussão. Parece que o céu pairou sobre a nossa casa. Ele fala assim: meu Deus do céu, eu acho que eu vou ser arrebatado, está tudo perfeito, está tudo maravilha. Minha mulher não reclamou hoje de nada. Eu deixei um copo na pia, eu falei: filha, desculpa, eu esqueci. Não esquenta não, amor, eu lavo. Sabe? Aí seu marido está sentado no sofá, coçando a frieira, a esposa fala assim: continua, filha, eu ainda vou te dar uma escova. Sabe? Aí você olha e fala assim: meu, mas o que está acontecendo? Sabe? Deus operando neste lugar, maravilha. Parece que você vê os anjos subindo e os anjos descendo. Naquele lugar fala: perfeito, ninguém reclama de nada. E Pedro naquele momento, ele estava ao contrário. Ele estava tudo triste. Aí ele estava naquela situação totalmente ao contrário. Você deixou um copo, a mulher vai lá, volta e fala: você deixou a louça toda. Não, é um copo, mas a mulher fala que é a louça toda. Você senta no sofá, a mulher fala assim: vive aí. Você já fez tudo, fala: vive no sofá. Porque o ambiente muda rápido, rápido assim, ó. E aí Pedro estava lavando aquela rede ali, Jesus ministrando, ele falou: meu Deus, será que isso não acaba? Eu estou cansado, eu passei a noite pescando e eu não consegui nada. Eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso pagar os meus ajudantes, eu preciso pagar os outros barcos. E Jesus ministrando. E aí quando ele já estava no finalzinho da rede ali, sabe, faltando 1 metro para lavar, para tirar todas aquelas, sabe, coisas, aqueles lixos que veio do mar. Aí Jesus vira para ele e fala assim: agora, vá de novo para o mar, volta para aquele lugar que estava difícil para você. Ei, meu querido, volta para aquele lugar que está difícil para você e faça diferente agora. E faça diferente. Onde que está perturbando lá? É a tua casa? É situação financeira? É saúde? Então agora você vai voltar lá e vai fazer diferente. Não mais com seus braços, mas sim pelo que eu vou falar. Meu querido, Jesus mandou ele voltar lá para o barco. Ó, ele já veio do mar. Aí Jesus manda ele levar o barco de novo um pouco lá para frente. Aí Jesus volta com o barco de novo. Aí fala: agora você vai para lá de novo. O cara fala: ah, não, pera, tá me tirando, velho. Está sendo não. Só que ele fala assim, porque ele está lavando a rede, mas ele está escutando a voz, ele está escutando a ministração. E ele fala: então, pela tua palavra eu vou porque o Senhor está mandando. E aí quando ele vai para o meio do mar de novo, eu imagino que ele fala assim: meu, o que eu estou fazendo aqui? Você já parou de perguntar o que você está fazendo aqui hoje? Será que a situação que você está passando na sua vida, você não está perguntando o que você está fazendo aqui hoje? Porque você já está vindo na igreja às vezes 1 ano e não resolveu essa situação. Pastor, mas que situação? Você sabe a situação que você está passando. Você talvez está numa situação, e eu falo isso pelo Espírito Santo. Quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo falou para mim assim: tem pessoa que está na situação 1 ano e não resolve. Ei, meu querido, eu quero ser profeta na sua vida.
Se a situação que você está passando não resolveu, porque talvez você jogou a rede do lado errado. Mas hoje Deus está mandando você jogar a rede para o lado certo. Deus está mandando você, ei meu querido, joga para o lado certo, pela palavra de Deus. Não é mais por você, porque por você vai jogar na frente, atrás, do lado esquerdo, e não vai dar mais certo não, meu querido. Você só vai trazer tranqueira de dentro do mar. De tanto você fazer com a tua força, você só arrastou lixo da tua família. Mas hoje não. Hoje ele está falando assim, joga do lado certo. Joga. Eu amo, amados. Às vezes a turma fala assim, mas só fala do apóstolo. Não, é experiência de vida deles. Eu amo quando o apóstolo fala a situação que eles tratam o filho deles hoje. Cara que deixou filhos para cuidar da igreja, cuidar de ovelhas. Quantas vezes ele foi cuidar de mim e deixou os filhos na casa do pastor William? Ia lá à noite, ia me visitar, eu ia na Sé, dormir na Sé, e ele ministrando. A Simone, quando eu chegava lá, ele ia ministrar eu e os filhos deles. Deixou de lado. Eu amo quando ele fala assim, que ele resolveu tratar os filhos com amor. Talvez você está tentando de tanta forma ministrar seu filho e não está tendo resultado. Você já tentou tratar ele com amor? Você já tentou chegar a ele, sabe, ele talvez bem louco de droga, você chegar e falar assim, filho, eu te amo. Ou você, quando ele chega em casa, fala assim, aí seu vagabundo, seu nóia, de novo está usando droga? Você já chegou a falar para o seu marido, fala assim, filho, eu sei que você tem seu problema de álcool, eu sei que você tem seus problemas, mas eu te amo. Eu quero estar lado a lado. Isso é jogar rede do lado certo. Isso é fazer a diferença. Isso é decidir o que você quer para você contar uma história diferente. Você está entendendo? Está na hora de você jogar a rede do lado certo. E aí quando ele foi lá, ele jogou a rede do lado certo. Ele conseguiu conquistar aquilo que ele foi buscar. Mas quando ele escutou a voz, quando ele obedeceu, quando ele não foi mais pelas forças dele. E eu achei incrível quando ele começou a falar para Pedro, vai lá, filho, vai para lá. E aí quando o Espírito Santo tratou comigo, falou assim, sabe a prova que ele ia fazer um milagre na vida de Pedro? Foi que Pedro não tinha guardado ainda a rede. Ele não tinha guardado a rede. Ele estava lavando. Ainda tem chance. Você não desistiu porque você ainda está aqui. Porque se você está aqui, você ainda está lutando, você ainda está lavando, você não desistiu, você não pegou a rede e guardou e falou assim, não quero mais. Porque quando você fala não quer mais, querido, mas nem Jesus vai se intrometer. Porque a escolha é tua. Não adianta. Ele não vai passar por cima de você. Quantas vezes eu quebrei a cara porque eu falei assim, é do meu jeito e pronto, acabou. Só que eu vou falar algo para vocês. Deixar uma coisa bem algo para vocês. Eu falei até para a pastora Simone hoje, a minha sobrinha, Batos. Eu achei interessante quando eu falei para a Simone, falei assim, a obra de Deus ela tem que ser feita. Não tem jeito, ela tem que ser feita. De uma forma ou de outra ela tem que ser feita. Mas quando eu deixo de fazer a obra que Deus pediu, Deus ele vai levantar alguém. E quando ele levanta alguém, ele mexe com a história de alguém. Então a decisão que eu tomo de não fazer aquilo que Deus mandou, eu vou estar mexendo até com o meu próximo, até com a família de outras pessoas. Pastor, mas como assim? Deus me levantou para ser evangelista. Deus me levantou para me pregar a palavra lá na rua. Se eu não fazer isso, sabe o que acontece? Aí Deus pega o Márcio. Vem cá, filho. Aí pega aqui, levanta ele como evangelista. Um cara que é mestre, levanta ele como evangelista. Só que ele tinha uma história feita. Ele já tinha uma história contada. Ele ia ser um mestre da palavra para pregar para as nações. Ele ia viajar, ele ia para vários lugares. Mas aí, por causa da minha intenção de não cumprir aquilo que Deus falou, levantou ele. Mexendo com ele, mexeu com a vida da Adriana. Por quê? Porque de repente a Adriana também acompanha ele para ministrar a palavra. Porque pregar a palavra ia ter que se cumprir. Se eu não quis fazer, Deus levantou ele. E é culpa de quem?
minha. Então pensa bem, quando você deixar de fazer aquilo que Deus mandou, entendeu? Você vai estar mexendo com a história de várias pessoas. Você não está mexendo só com a tua história, não, entendeu? Então quando você deixar de fazer aquilo que Deus mandou, você está contando a sua história, entendeu? Que história você vai fazer? Até seus filhos vai pastar. Porque às vezes você fala assim, se você não ficar dentro da igreja, como que vai ser a criação dos seus filhos? Eu gosto muito de falar o seguinte: hoje nós estamos em 2025, uma criança, eu falo que eu tenho até ali que é homem demais. E daqui 20 anos, como que ela vai ser se a mãe dela não criar ela dentro da igreja? Se a mãe dela pira, resolve sair, está repreendido em nome de Jesus. Como que vai ser essa criança? Porque ela ainda depende da mãe. Então a atenção que você tomar, seus filhos também vão te acompanhar. Às vezes você fala assim, mas eles escolhem a atenção dele. Não, enquanto eles são pequenos, eles vão se espelhar em você. O que ele pode se espelhar em você? E aí eu falei, Senhor, então quer dizer que eu tenho que ficar com a rede ainda ali, eu não posso guardar? Não, porque enquanto você está com a rede, é prova que você ainda está tentando. Enquanto você está ali com a rede, é prova que você está tentando. Agora, se você guardar essa rede, esquece, meu querido. Esquece, não tem mais jeito. Você está entregando a sua família para Satanás. Quantas vezes eu quis, entregar e guardar essa rede, como às vezes eu cheguei a guardar, separando da minha esposa, não querendo escutar apóstolos. Eu guardei a rede, quebrei a cara. Eu tive que ir lá dentro de novo, pegar uma nova rede, tirar todas aquelas coisas que veio do mar podre e começar novamente. Se você ainda tem algo, meu querido, que precisa limpar essa rede, esse é o momento. Hoje é o momento. Não é feio não. Pastor, mas o senhor não sabe a situação da minha casa. Não é pior do que a minha. Foi. Não é. Eu mudei, eu resolvi mudar, eu resolvi ter uma atenção de mudar uma nova história. Hoje eu posso contar, talvez há 5 anos atrás, a minha história ia ser a mesma que muitos falavam aí fora. Hoje não, meu querido. A história que eu conto é que eu sou um pastor, um servo do Senhor, obediente a Deus, e sou próspero na presença do Senhor. Eu resolvi ter essa atenção na minha vida. E qual é a sua que você está tomando? Você já parou para pensar? Abre em 2 Reis 4:1. Eu estava orando e eu vi 3 etapas dessa ministração. Que a primeira é, nunca desistir. Mas talvez uma noite você não vai conseguir pescar, mas a segunda noite você vai trazer vários peixes. Não é porque você não conseguiu conquistar em uma noite que você tem que desistir. Ora a Deus. Está difícil? Você já conversou, já orou, jejuou e não resolveu? Não desista não. Tenta novamente. Sabe? Não guarda não. Então nunca desista. A segunda, usar o pouco que você tem. Qual é o pouco que você tem, amados? Quando eu fui, colocou aqui. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Muda. E Eliseu lhe disse: que tenhei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada. Vamos lá, antes de eu terminar. Tua serva não tem nada. Quando essa mulher começou a declarar isso, que ela já não tinha nada, ela já estava entregando tudo. Ela já desistiu da vida dela. Ela já quis falar ali que acabou, que não tem mais jeito, que eles iam morrer, pronto, acabou. Talvez muitos de nós estamos nessa situação. Talvez muitos de nós perguntam: como que está aí? Não tem mais jeito não, acabou, filho. Acabou, sabe? Eu não consigo mais ver situação que possa mudar dentro do meu lar, dentro da minha vida. Eu não consigo ver uma mudança mais dentro da minha casa. Eu posso fazer
curso de cura, eu posso ir para o encontro com Deus, eu posso ficar aqui, eu posso fazer parte de louvor, eu posso fazer... Eu não consigo ver uma mudança mais de vida. Porque eu desisti de viver. Eu não vou batalhar mais. Quantas pessoas falam isso para nós, pastores? Que não tem mais jeito. Você não consegue. Mas vocês sabem que eu e a pastora Simone, nós não temos filho. Podemos dizer que isso foi uma decisão nossa. Pastor Rony, mas por quê? Porque quando ela começou com a enfermidade dela, eu como sacerdote, eu poderia ter ido para o outro lado. Ela precisando fazer uma cirurgia, ela precisando tirar o útero, mas eu como sacerdote, eu poderia ter dobrado meu joelho, chamado os apóstolos e falado assim: eu preciso de oração, porque nós precisamos gerar um filho. Nós podemos ver quantos milagres aconteceu aqui na igreja de pessoas que não podiam ter filho e teve filho. Mas nós poderíamos ter feito isso, mas a decisão nossa foi o quê? Abrir mão e eu pensar na saúde dela. Mas eu poderia ter orado, porque eu sei que Deus ia fazer. Principalmente que essa igreja aqui é lugar de milagre, amados. Essa igreja é lugar de milagre. Se você parar para pensar quantos milagres já aconteceu aqui, de pessoas que... Eu vou falar, posso falar? Quantas pessoas saíram de uma igreja, vieram aqui, receberam o milagre e foram embora. Faz esse lugar aqui como casa do milagre. Vou aqui, recebo o milagre e vou embora. Muitos vieram aqui, pessoas que estavam já na UTI morto, receberam milagre e foram embora. Pessoas que teve que fazer tratamento, ia gastar milhões, veio aqui, recebeu o milagre e foi embora. Eu poderia ter feito isso, mas eu não tinha esse entendimento. Eu desisti. Eu abri mão. Hoje nós não temos filhos da carne, mas nós temos vários filhos espiritual. Deus nos abençoa pelo menos com filho espiritual. É filho, é neto. Tem uns que eu dou na cara mesmo. Falo, toma vergonha na sua cara, seu pilantra, está parecendo o pai. Tem muitos. Mas eu abri mão. A Dai dá risada. A Dai é a primeira filha. E aí, essa mulher, quando ela falou que não tinha nada, podemos ver que ela realmente encerrou, desistiu. A história dela ia ser história de falência, história de morte, história de alguém que levou os filhos embora, história de quem morreu. Mas aí, Deus sempre levanta alguém. Quando ela disse aqui, se não, uma botija de azeite. Ponto. Talvez você está falando que na sua história aí, na sua vida, não sei que parte, não tem mais solução. Mas deixa eu ser profeta na sua vida, meu querido. O que você tem ainda para mudar essa história? Você tem fé? Você tem coragem? Você tem ousadia de chegar e falar assim: não, peraí, está destruindo, está isso daqui para mim, não chutar o balde. Mas eu não vou chutar o balde não. Eu ainda vou esperar, porque eu acredito num Deus que me prometeu que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito num Deus que prometeu que a minha história ia mudar. Eu acredito em um Deus que me trouxe na Restaurando Vida para ser mudado. Eu acredito em um Deus que me trouxe neste lugar para falar para vocês o seguinte: levante a cabeça, não fique com a cabeça baixa. Tem uma história para vocês, e essa história pode ser mudada. Há de vocês acreditar que ainda tem um pouco de azeite dentro da casa de vocês. Meu querido, aquele profeta chegou e falou: opa, era só isso que eu queria escutar. Porque quando nós vamos visitar uma pessoa, que a pessoa fala assim: não tem mais jeito não. Fala assim: não, filho, tem. Não tem, pastor. Não, filho, tem. Não tem. Nós falamos: então não tem mesmo não. Então vai, fica aí logo. Se você quer, você está falando que não tem jeito. Eu não sou Deus para mudar a vida de ninguém. Não tem como. Mas quando nós chegamos na casa de alguém e fala assim: aí, como que está a situação? Pastor, não tem jeito não. Filho, não tem jeito não. Pastor, não tem não. Mas eu ainda olho para a cara desse pilantra do meu marido, entendeu? E ainda sinto um pouquinho de amor. Meu querido, aí nós vemos que tem uma história para ser contada. Quando eu olho, eu falo para eles: e aí, filho, como que estão os seus filhos? Pastor, os meus filhos não tem jeito não. Mas quando eu olho para aquele meu filho, quando ele está assim, bonzinho, sem as drogas, eu falo:
Meu Deus, pode ser um pastor. Aí nós conseguimos começar a fazer um tratamento dentro daquela casa. Sabe por quê? Porque apareceu um pouquinho de fé ali, ó. Apareceu uma força. Uma força, sabe, que nós não sabemos de onde vem, meu querido. Sabe quando você está desanimado, fala assim, eu não consigo levantar da minha cama. A minha esposa, quando passou em um período de depressão, né, aí eu falava, filha, levanta. Eu não quero levantar, entendeu? Aí ela se cobria. Eu falava, levanta, filha. Não, você não entende. Eu falei, Simone, se você já fala que você está com esse problema, se eu, como teu marido, falar, realmente, filha, então fica deitada aí e joga umas 4 cobertas em cima dela, que força que eu estou dando? Você imagina, eu quero que a mulher morre logo. Mas não, falava, não, filha, levanta, vamos ali comer um pastelzinho. Uma vez ela estava em um processo de depressão, eu falei, não, eu vou lá em Mogi comer um pastel para ela. Aí eu peguei o carro, fui lá em Mogi comprar aquele pastel. Trouxe um pastel, uma lapa de pastel desse tamanho. Aí quando eu cheguei para ela e falei assim, amor, trouxe um pastelzinho para você. Ela olhou assim, da onde que é? Lá de Mogi, filha, saí 6 horas da manhã para comprar esse pastel. Nossa, cheio de óleo. Aí eu falei, meu Deus, que essa depressão não pegue eu. Que senão vai ser os dois dentro de casa. Aí eu falei, filha, mas não tá não, enxuga no papelzinho. Eu não quero isso não. Aí eu fui para a sala, bravo. Aí eu comendo pastel no lugar dela, mas bravo. Mas eu não desistia, amados. Eu saía para fora, às vezes gritava. Teve uma vez que uma ovelha chegou e falou assim, pastor Rani, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou aqui. Quase que eu falei, eu estou aqui aturando a minha esposa. E você? Eu não estou aturando a minha esposa não. Eu vou querer dar na cara dela. E esse casal morava lá com os pastores, lá no fundo da casa dos pastores. Aí eu falei, o que você quer, filho? Vamos pescar? Eu falei, pescar, filho? 10 horas da noite, eu não consigo ficar em casa. Minha mulher está perturbada. E eu falando, pensando, você está mais? Queria pescar 10 horas da noite. Mas vamos, né? Pastor é bobo, né? Vamos, né, pastor? Vamos lá pescar, filho. Aí vai eu. Minha esposa também já não estava muito bem. Falei, vou deixar ela quietinha. Aí eu fui pescar com ele. Aí chegando lá no meio do mato, o bicho era meio da roça. Aí eu conversei com ele, 5 minutinhos, eu estou animado. E eu não estou não. Aí eu estou bem, pastor, obrigado por conversar com o senhor. Fica aqui, que eu vou entrar aqui no meio da mata, aqui, isso 1h da manhã, meu querido. Eu vou entrar no meio da mata ali, que eu vou ir pescar lá no fundo, lá que lá está uns peixes melhor. Eu falei, e eu vou ficar aqui só? E ele levou o facão embora, eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu comecei a orar, cada barulho eu olhava, falei, será que alguém está querendo me buscar? Mas aí no outro dia ele foi embora, parece que nada aconteceu. Nós temos que ser a diferença. Sua esposa não está bem? Não ajude ela a ficar mal não. Eu sabia que ela não estava bem. Eu tinha que entender. E olha que eu surtava às vezes. Quantas vezes eu surtei. Mas quando eu estava no meu intelecto, como é, apóstolo? Na minha mente boa, sabe, que eu não estava muito na loucura, eu entendia. Eu ficava na sala, olhava e falava, você quer comer, filha? Não. Você quer beber, filha? Não. Você quer o quê, filha? Nada. Então vai se lascar. Mas eu tratava. Quando aquele profeta viu que ela falou assim, um pouquinho de azeite, aquele profeta falou assim, eu só preciso de um pouco. Ei, meu querido, o profeta só precisa de um pouco. Profeta, para ajudar a fazer um milagre na sua vida, não que ele faça, mas para ajudar a fazer um milagre na sua vida, ele só precisa de um pouco. Qual é o pouquinho que você tem? Tem esperança que a sua família pode mudar? Quem tem esperança que a família pode mudar aí? Você tem esperança? Já é um pouquinho de azeite. Você tem força? Tem força? Quem tem força aí? Tem força? Já é um pouquinho da farinha. Então ajuda a esperança com um pouco de força. Chama o profeta e vai fazer o bolo. E aí sabe o que você faz? Entendeu? Entrega para o profeta. Porque quando você entrega para o profeta, é um ato que você está acreditando em Deus. Quando ele entregou para o profeta, ela falou assim, estou te entregando. É um ato que estava acreditando em Deus. E quando você acredita em Deus, meu querido, não tem como Deus não fazer um milagre na sua vida. Não tem como Deus não operar. Você veio para cá, como eu falei desde o início, porque você tem esperança em Deus. Você não tem esperança em Deus? Porque se você não tivesse, você não estava nem aqui, mano. Você estava curtindo, estava dançando, jogando de ladinho. Alguma coisa você estava fazendo, menos aqui.
menos aqui você ia estar. Mas se você veio para cá porque você tem esperança que pode mudar a tua história. Você não guardou a rede, você ainda tem um pouquinho de azeite, e tudo isso, ajuntando, sabe o que se torna? Um milagre na sua vida. Um milagre na sua vida. E aí eu falei, Senhor, mas tem mais uma coisa que precisa fazer para mudar isso. Mais uma coisa, o terceiro. Então o primeiro é nunca desistir. Segundo, usar o pouco que tem. Terceiro, se entregar a Cristo. Final. Pastor, mas como entregar a Cristo? Amados, a coisa que Cristo mais quer na vida é que você aceite Ele e deixe Ele operar na sua vida. O que Ele mais quer. Ele não vai fazer nada aqui, filho, que você vai se chatear. Pastor, mas eu já sou evangélico. Eu também achava que eu era. Pastor, mas eu já sou crente 10 anos. Eu também achava que eu era. Só que não adianta você falar para mim que você é crente e você não entregar os seus problemas na mão dele. Não adianta você falar para mim que você serve a Cristo se você não tiver coragem de pegar todos esses seus problemas, esses pouquinhos que você tem, e entregar na mão dele e deixar ele operar. Pastor, mas eu não sei, tem hora que eu nem sinto a presença dele. Não tem problema não, meu querido, deixa ele sentir a sua presença. Você não sente a presença dele? Porque talvez você está cheio. Quantas vezes eu vinha para a igreja aqui e não sentia era nada, e ainda ficava com raiva. Eu já cheguei a falar para a pastora assim, a pastora fala assim, Rony, eu posso orar por você? Não, não ora por mim não. Não, mas Deus, Deus falou? Então tá lá, vem cá, pastor Renato, vem cá. Vem cá, o apóstolo falar para usar o pastor Renato, vou usar. Pensa você, dentro de uma igreja, quietinho no canto. Pensa, um pastor virar e falar assim, Rony, posso orar por você? Eu virar e falar assim, não precisa orar por mim não. Será que um cara desse tá bom? Mas eu já estava dentro da igreja, eu era até diácono. Está dentro da igreja não é sinal que você tem a salvação não, meu amigo. Está dentro da igreja não quer dizer que você está em Cristo ainda totalmente não. Está faltando muita coisa ainda. Aí a pessoa chegou e falou assim, Rony, Deus falou para mim orar por você. Tá, então ora, vai. Orou? Está satisfeito? Então agora dá licença. Tá bom para vocês? Agora eu sei que muitos às vezes estão nessa situação. Obrigado, Naldo. Muitos estão nessa situação, só que não tem coragem hoje de chegar e falar assim, pastor, realmente, eu estou tão cheio que eu não consigo olhar para a cara de pastor que eu começo a me tremer todo. Não tem. Porque os problemas dentro da nossa casa nos deixam nessa situação, amados. Mas tem que ser realista. Tem que ser realista. Ontem eu descobri, ontem, né, pastor, que eu estava em casa, eu descobri que eu julgo as pessoas. Eu julgo, mas como eu julgo? Eu vivi na mesma situação, mas não consigo entender que a pessoa tem um período dela viver. Justiça própria, né, pastor? Eu descobri que eu tenho justiça própria. E rapaz, é forte. Mas vai se descobrindo todos os dias. Você já percebeu qual é o seu defeito? O apóstolo fala muito que eu não quero saber a sua qualidade. E realmente, a qualidade ela vai vir. E o seu defeito? Você já parou? Qual é o seu defeito? Quem tem coragem de falar assim, meu defeito é tal? Levanta a mão. Não de quem já fez o curso de libertação, não. É fácil, né? Quem tem coragem de falar assim, pastor, realmente, tem hora que pega um círculo de prostituição na minha vida, aquilo arde dentro de mim. Tem coragem? Tem coragem? Tem, seja sincero. Você acha que você veio para a igreja 1 ano, ficou aí na prostituição, entendeu? 30 anos, acha que em 1 ano você ainda está liberto? Você acha? Mentiu 30 anos e você acha que você está na igreja 6 meses, parou de mentir? Mas é um dia de cada vez. Nós temos que lutar todos os dias. Todos os dias nós temos que lutar. Sabe o que é isso? Lutar. Olha, graças a Deus, eu falei para a apóstola, graças a Deus vai voltar o curso de cura, para mim me libertar. Eu luto, amados. Eu luto para não matar minha esposa. Eu luto para não deixar ela me matar. Eu luto para me continuar dentro da igreja. Eu luto todos os dias. Sabe como? Confessando. Tem problema com justiça própria. Sou codependente. Tem problema, entendeu? Luto contra a prostituição, contra a pornografia, contra a mentira,
compra roupa, porque às vezes dá vontade de pegar o que não é nosso. Pastor, meu querido, não estou dizendo que eu estou fazendo não, mas só por hoje eu estou limpo. Só por hoje eu estou limpo. Eu luto todos os dias para continuar na presença do Senhor. Mas enquanto nós não aprendemos a confessar do que nós lutamos, sabe o que vai acontecer? Vai continuar ainda escondido. Vai continuar. E aí não sabe por que passa uma luta dentro de casa. Não sabe por que passa essa luta. Amados, às vezes nós temos que chamar um pastor e falar assim: pastor, vem cá, eu tenho um problema. Tenho um problema sério. Aí o pastor vai olhar para você e falar assim: conta, filho, conta o seu problema. Não tem problema não, filho. Graças a Deus tem pastor de todo tipo ali, ó. De todo tipo ali, ó. Qualquer tipo de problema que você falar, entendeu? Chama o apóstolo e fala: apóstolo, olha, eu estou com esse problema. Qual pastor pode me montar? Ele vai falar: tal pastor. Apóstolo, olha, eu estou com esse problema aqui, apóstolo. Qual pastora pode te montar? Procura tal pastora. Porque tem todo tipo de pastor e pastora ali, meu filho. De tudo que você pensar. Entendeu? Então ele vai ter experiência para ministrar, porque nós já ministramos várias coisas, irmãos. Então nada vai nos escandalizar. Essa igreja aqui nada vai nos escandalizar não. Sabe por quê? Porque quem opera aqui é Cristo nesse lugar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém não. Nós estamos aqui para ajudar vocês a se libertarem naquilo que está te prendendo, não deixando você ser feliz. Dentro da tua casa, dentro do teu emprego, sabe, de todas as áreas da sua vida. Pastor, mas eu ainda tenho vergonha. Realmente, não é fácil. Você acha que eu tinha coragem de falar isso? Tinha não, filho. Tinha não. Mas hoje, meu querido, vale mais a minha salvação. Vale mais eu estar na presença do Senhor. O que mais me importa hoje é estar na presença do Senhor. Tem minhas dificuldades? Tenho. Tenho minhas dificuldades sim. Mas eu luto todos os dias. Então, meu querido, de novo eu faço a pergunta: quem tem força aqui? Quem tem força? Levanta a mão. Quem tem força para mudar a tua história? Quem tem fé? Quem tem esperança? Ajunta tudo isso, meu querido. Ajunta tudo isso. Chama um profeta e fala assim: ó, isso aqui vai representar o azeite, entendeu? E a farinha. E eu vou fazer um bolo espiritual. Vou entregar na mão de um profeta. Vem cá os pastores, vem. Forma uma fila aqui, por favor. Você vai fazer isso espiritualmente, meu querido. E vai entregar na mão dele e falar assim: ó, eu estou entregando, entendeu? Esse bolo espiritual na tua mão. Sabe por quê? Porque eu estou acreditando que Deus pode mudar a minha história. Eu estou acreditando que Deus pode mudar. Se você tiver coragem, amado, de pegar esse problema seu e fazer isso, é um ato de libertação. É um ato de você querer uma mudança. Pastor, mas é difícil, realmente. É difícil. Não é fácil não. Só que cada pastor aqui procurou mudar a história dele. Cada pastor aqui. Porque cada pastor aqui, ele tinha um estilo de história. Eles tomaram uma decisão. Uma das decisões que eles tomaram foi uma pergunta que o apóstolo fez: vocês querem ser pastor? O apóstolo não pegou ninguém e jogou dentro não, filho. Ele perguntou, ele treinou nós 2 anos. E ele perguntou: você quer? Nós decidimos ser. Porque nós decidimos mudar a nossa história. E a minha história eu quero que ela seja contada e lembrada. Sabe como? Como um pastor doidão em cima do altar mesmo, que não tinha vergonha de falar quem ele era. E ele se alegrava em falar quem ele é. Então vocês também podem mudar a história de vocês. Pastor, mas eu já sou evangélico. Eu não estou dizendo ser evangélico. Eu estou dizendo se libertar do seu problema. Acreditar que você pode pegar todo esse problema que você tem, que você não está tendo solução, não sabe como arrumar, e trazer aqui agora. E eu vou ser bem sincero, eu não estou obrigando ninguém não, tá? Cada um, tá? Faça você. É como eu falei, quer ficar com seus problemas, o problema é seu. A única coisa que vai fazer é dar mais trabalho para os pastores. Porque se nós pegar todo mundo liberto, glória a Deus. Sabe, nós vamos cantar ainda até mais suave. Aleluia. Vou para cantar também. Mas hoje é dia, amados. Você tem um pouquinho de azeite aí na sua mão. Eu sei que você tem. Não chegou o final da sua família ainda não. Você tem um pouquinho de farinha. Fique em pé, amados. Eu sei que tem. Tem pessoas que estão achando tão difícil
essa situação, que não está conseguindo saber mais para que lado vai. Não sabe mais para que lado joga a rede. Não sabe mais o que fazer. Já tentou de várias formas, não consegue. O profeta falou que faz um bolo, não quer, que tem medo de acabar. Mas eu só tenho um pouquinho. Esse pouquinho é o seu milagre. Esse pouquinho seu é o seu milagre. Tua história, amados. Muda essa história. Fala, deixa bem claro. Fala, Senhor, a minha história vai ser mudada hoje. Eu não quero mais viver da mesma situação. Estou sem força, estou desanimado. Eu vou na igreja para ninguém ficar me cobrando. Eu vou na igreja porque se eu não ir, daqui a pouco pastores estão me ligando. Fulano, por que você não vai na igreja? Ah, eu não vou na igreja por causa de tal situação. Sabe, então eu vou na igreja para ninguém me ligar. Não, amados, isso não é ter Cristo, não. Não é não. Hoje nós precisamos aceitar Jesus como o único Salvador. Reconhecer quem Ele é. Reconhecer é entregar na mão dEle. É entregar tudo na mão dEle. Entregar tudo, amados. Não se preocupa o que vão falar não, sabe por quê? Você é liberto ou não liberto, meu filho? Que vão falar mesmo. Você é curado ou não curado, vão falar mesmo. Satanás sempre vai levantar alguém para falar de você. Você pode estar, filho, sabe assim, ó, exalando a Cristo. Sempre vai ter alguém que vai falar de você. Então não se preocupe não, meu querido. Não se preocupa com isso não. Se preocupa ser liberto. Seja uma intimidade em você em Cristo. Não importa não o que o povo fala não. Você quer uma libertação? Esse é o momento. Esse é o momento de chegar para o pastor e falar. Falar, ó, pastor, está acontecendo isso. O pastor vai te ajudar a orar, mas porque às vezes nós estamos sem força. Às vezes nós não conseguimos nem orar mais.